Olá a todos, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Falo Mesmo. Aqui é um canal de espaço aberto onde eu abordo diversos temas: futebol, cultura, música, política, acontecimentos. Aqui é um espaço onde eu gosto de falar o que me der a telha, o que estiver acontecendo, de debater com vocês. Sabendo como trabalha a plataforma, dificilmente a gente vai ter um longo alcance, então eu venho abordar um tema livre, um tema que já até é passado, batido, mas eu acho que é muito pertinente, muito insistente aí para a gente poder comentar sobre, que é a cultura do cancelamento. Nós tivemos aí três casos emblemáticos, de três celebridades aí da internet, o jornalista e comentarista político Adrilles Jorge, da Jovem Pan. Tivemos também o cancelamento do Monark, ex-podcaster do Flow, e tivemos também o cancelamento aí do vereador, youtuber Gabriel Monteiro. Eu vou dar meu breve relato sobre o que eu penso sobre essa cultura do cancelamento e o caso dos três. Começando pelo Monark. O Monark, eu já acompanho ele já há algum tempo, nos seus podcasts. Ele é um menino, um menino que eu digo assim, é um homem praticamente, mas quem acompanha ele sabe que ele não tem nenhuma má índole, ou então ele não prega nada de ruim para a nossa cultura, sendo que ele é uma pessoa de influência, uma pessoa que tem alcance aí de jovens, crianças, adolescentes e até alguns adultos, e não é positivo para a imagem ou para a sociedade a postura que ele tinha nos seus programas. O fato dele consumir cannabis, bebida alcoólica, enfim, eu acho que, na verdade, eu acho que até o tema do programa, a temática ali do programa dele, do antigo programa, no caso o Flow, era um programa totalmente livre, aberto às ideias, à liberdade de expressão. Porém, acho que na questão do consumo de cannabis ali foi algo que era ruim para a influência que ele podia exercer para o seu público. E o que eu posso afirmar é que ele é muito conhecido de forma irreverente, engraçada, pelas besteiras que ele sempre falou nos programas, nas edições do Flow. Ele sempre soltava uma besteira, uma bobeira, mas era algo juvenil. Eu acho que tem até algumas questões pertinentes, que ele aborda o assunto. Eu acho ele um cara muito inteligente, às vezes na forma de se expressar, ou então soltar alguma frase fora de nexo, sempre cai no lado cômico, mas nessa questão do episódio, que ele foi cancelado, perseguido e cancelado, de fato ele assumiu que falou uma besteira, mas eu acho que tem todo um contexto. O programa ele tem horas de duração, a pessoa está relaxada ali, está à vontade, e acaba, às vezes, soltando uma fala infeliz. Mas eu acho que, para as pessoas que têm raciocínio, que têm maturidade, é importante a gente pegar o contexto para poder fazer os pesos e contrapesos de uma situação. E a questão do cancelamento são pessoas que... Gente, eu fico pensando, imaginando, tenho agora uma dupla, as Sleep Giants, que são pessoas que ficam perseguindo, o trabalho deles é perseguir pessoas na internet para poder cancelar. Eu fico pensando quão medíocre deve ser a vida desses dois. E eu penso que o que aconteceu com o Monark foi isso. Ele é uma pessoa de muito alcance, de muita relevância no cenário da internet, no cenário público, vamos dizer assim, que acompanha redes sociais. Eu sou da década de 80. Na minha época, nós éramos leitores de manchete, ou seja, você tinha um jornal com as páginas, a gente só queria ver a manchete, a página principal do jornal, ou então as chamadas ali principais, a gente não lia o conteúdo, a gente não destrinchava o conteúdo. Apesar que eu era muito jovem, mas já haviam adultos que não tinham essa cultura, essa educação de aprofundar sobre um assunto e destrinchá-lo. Então esse pessoal que lia jornal antigamente se baseava muito nas chamadas do jornal, as manchetes, ou até mesmo na imprensa, que sempre conduziu o raciocínio das pessoas. E hoje o que eu vejo nessa cultura do cancelamento é isso, são os cortes, são as falas fora de contexto. Então isso é muito lamentável. O segundo exemplo, eu vou resumir aqui, foi do Adrilles Jorge. Gente, o Adrilles Jorge é chato pra caramba. Eu acho ele, às vezes, indelicado, mal educado no meio de uma programação, porque ele fala de forma ininterrupta, ele não para de falar. É um cara que eu acho que tem uns ideais que eu me identifico muito, bacana. Uma pessoa assim, você vê que é coração, é gente da gente. Ele fala mesmo o que der na telha, mas fala até demais. Chega a ser inconveniente. E no programa, no dia do programa do cancelamento dele, foi uma maldade. Ele passou o programa inteiro condenando aquela ideologia, aquela ideia que tinha anteriormente. Foi o programa inteiro batendo, e eu que acompanho mesmo a trajetória dele, eu sei que ele não compactua disso. Ele filosofa muitas coisas, ele deixa a conversa muito cheia às vezes ele precisa ser mais cirúrgico, objetivo,
mas ele, enfim, ele fala muito, porém, sempre a todo momento, ele batendo em duas ideologias que ele condena, né? E num gesto, numa expressão que hoje a internet tem esse poder de poder pegar um recorte, pegar um frame, uma imagem, fixar e propagar uma mentira, ele foi vítima de pessoas que, por ideologia, né, por lado político, esperaram a oportunidade de querer minar o trabalho dele, né? Felizmente, a internet também, assim como ela tem o poder de destruir alguém, ela tem o poder de dar a ferramenta de quem tem perseverança, quem tem um pouquinho de bom senso, curiosidade, ir atrás da notícia para poder apurar, saber de fato qual o fundamento daquilo ali. E no mesmo momento, no mesmo dia, um dia após, a gente conseguiu identificar que não foi nada daquilo que estavam espalhando aí, proliferando na internet. E hoje em dia está cheio de gente assim, a pessoa não gosta das suas ideias, da sua opinião política, elas querem te detonar de qualquer forma. Felizmente, ele foi reaproveitado na Jovem Pan. Jovem Pan, de fato, eles identificaram. Ele foi vítima de uma injustiça e acabou revendo essa decisão. A única coisa que eu condeno é que eu achei que nesse período sabático, de um pouco mais de um mês que o Adrilles ficou fora da Jovem Pan, eu achei que ele fosse voltar mais afiado, mais cirúrgico, que ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas a fala dele, a afobação que ele tem na fala é uma coisa irritante. Eu sou um cara que gosto e fico de saco cheio do Adrilles em razão dessa postura dele, essa falta de postura dele ao falar no programa. Ele às vezes torna o debate um pouco maçante de tanto que ele fala. E eu achei que nessa volta dele ele ia voltar um pouco mais afiado, um pouco mais inteligente, mais aguçado. Para mim ele voltou pior nessa questão da fala. Não é o que ele está falando, é a postura dele ao falar, né? Mas felizmente, para quem acompanha o trabalho dele, admira o trabalho dele, sabe que não tem nada disso, essa pega aí que essa turma dos cancelamentos tentam fazer, tentam pregar nas pessoas, né? E ele, felizmente, ele está com a liberdade dele aí de fala aí, falando até demais, fala pra caramba, ele empesteia um debate. E por último, esse para mim é o caso mais emblemático, é o do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro é um cara, é um ex-PM, atual vereador. Eu, na verdade, honestamente falando, eu considero ele um louco. Ele tem uma coisa assim de um filho desencapado, que realmente pessoas para conseguir sucesso, conseguir fama, conseguir um alcance, né, ter uma relevância, eu acho que às vezes a pessoa tem que ter um pouquinho de loucura também. Loucura assim que eu digo positiva, não nada maléfico, entendeu? E o Gabriel ele conseguiu tudo isso, escancarando, metendo a mão nos lugares mais podres, mais submersos da nossa política, da nossa sociedade. De fato, isso tem uma volta, né? Tem um retorno. Ele se lançou, ele virou flecha para poder dar o que falar aí para a população. E num determinado momento que isso se volta contra você, dependendo de quem ele mexe, essas coisas se voltam contra você. E é o que está acontecendo com ele. Certamente ele não é uma pessoa impecável, perfeita, né? Eu acho que tem um pouco dessa fanfarronice nos vídeos, de produzir, fazer alguma coisa, até porque tem essa coisa, né, de trabalhar com vídeo, material bruto, nem tudo. Aqui mesmo, eu estou gravando com vocês, vai ter situações que eu vou fazer alguns cortes, fazer alguns reparos, não é um trabalho 100% espontâneo, entendeu? Eu não tenho essa relevância, esse alcance na internet para poder fazer um material 100% puro. E acho que foi isso que aconteceu com ele. Tinha vídeos dele que ele fazia uma certa edição, uma certa montagem, uma certa adaptação, né, do qual certamente em algumas situações não foi legal a forma que ele agiu, mas eu tenho certeza que a causa que ele trabalha, a intenção que ele tem, né, em relação ao trabalho dele, poxa, o Gabriel Monteiro já está milionário, gente. Ele tem patrocínio, ele tem AdSense aí do Google, né, ele já poderia estar com o boi dele na sombra e curtir a vida, mas não, ele continua tocando na ferida, batendo em assuntos sensíveis. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um antro de sacanagem, um antro de corrupção, e ele podia estar numa zona de conforto, agora que ele alcançou um certo nível, né? E não, ele está lá, incomodando as pessoas, incomodando quem não está trabalhando para a população, e esse está sendo hoje o maior calvário do Gabriel Monteiro, né? A única coisa que eu lamento muito é o seguinte, foi como eu falei, o Gabriel Monteiro não é uma pessoa impecável, ele está sendo agora, na minha opinião, ele está sendo traído por pessoas que ele confiou, que trabalhavam com ele, que sabia qual era o modus operandi das filmagens dele, né? Ele tem pontos a se explicar, pontos a se explicar com a sociedade, com os fãs, as pessoas que seguem ele. Porém, a Globo está fazendo o papel de expor, né? Expor e praticamente querer cancelar o Gabriel Monteiro para a sociedade. Sendo que o Gabriel Monteiro fez uma acusação muito séria. Aí tem esse tal de Rafael Sorrilha, que é o chamado 02 da máfia do reboque. Um rapaz que paga de empreendedor, um empreendedor desconhecido,
um intermediário, um assessor de imprensa ali de uma causa, de uma cúpula, né? E tem a acusação, tem um registro aí de logo após o Gabriel Monteiro ele ter sido acuado na casa dele, ter recebido propostas, né, para poder calar a boca dele, calar o conteúdo dele para receber R$ 200 mil ao mês, né, o tempo que ele quisesse. É lógico que se você fizer trato com o bandido, né, a cobrança, a conta fecha uma hora. Mas o Gabriel Monteiro, de fato, ele não confia, ele sabe como funciona esse antro do Rio de Janeiro, não aceitou a proposta. Aí você para pensar, o ano tem 12 meses, foi proposto, oferecido primeiro R$ 50 mil ao mês para Gabriel Monteiro, ele recusou, depois foi oferecido R$ 200 mil ao mês para Gabriel Monteiro. Ele já tem o capital dele, já do trabalho que ele faz no YouTube, os patrocinadores, ele poderia aceitar essa proposta, recusou. Se quem ofereceu esse dinheiro para ele, passa aí de milhões ao ano, ofereceu esse dinheiro para ele não aceitou para poder calar, abafar ali o caso, o que pode ter oferecido para outra pessoa, para uma emissora, para um jornalista? O que pode ter oferecido para essa turma, logo instantaneamente, seja feita essa perseguição ao Gabriel Monteiro? Eu penso o seguinte, a máfia do reboque, eu já fui vítima, sei como funciona, né, é uma coisa que existe sim no Rio de Janeiro. Eles fazem cerco em tudo enquanto é lugar, lugares estratégicos, tudo para poder... Eles têm metas, né, para poder apreender o carro de cidadãos do Rio de Janeiro. Né? No meu caso, eu tive meu som furtado, meus alto-falantes furtados, pertences dentro do carro, todos eles furtados, entendeu? Sei que poderia recorrer na justiça, mas você para pensar, eu tenho minha rotina, meus trabalhos, imagine parar, eu errei, eu confesso que eu errei, poderia sim ter ido atrás na justiça, ter tido uma reparação, até prescreveu, né, a minha situação, mas eu conheço de perto, gente, como funciona isso. Os caras ganham de todos os lados, ganham pátios, ganham com peças de carros, é uma coisa horrível no Rio de Janeiro, uma coisa assim horrível. E ele tocou num ponto muito sensível da bandidagem. E logo após, a Globo faz esse trabalho, né, junto com ex-assessores do Gabriel Monteiro, pessoas que trabalhavam com ele, de destruir a reputação de Gabriel Monteiro, o que é muito lamentável mesmo. Destruir, perseguir a pessoa, entendeu? Eu penso o seguinte, poderia expor até o Gabriel Monteiro seus pontos falhos, o que ele faz de errado, o que ele fez de errado de fato, né? Mas o que eu acho estranho até, você perseguir uma figura, porém, fazer o contraponto, ir atrás da máfia do reboque, porque material, conteúdo para isso não falta. Até os personagens já vieram à tona. Por que a Globo não se dá esse trabalho? Ela é incapaz de apurar o pessoal da bandeirilha. A gente tem o RJTV, que é um programa de tradição aqui no Rio de Janeiro. Por que eles não mexem nessa ferida? Entendeu? Eu poderia, nesse sentido, ao menos dizer que a Globo é isenta, é neutra. Mas não de agora, a gente sabe que a Globo não tem nada de isenção, não tem nada de neutralidade. O que eu posso afirmar para vocês, inclusive, o que tem de curioso nessa cultura do cancelamento, esses 3 casos mais emblemáticos, né, são 2 figuras assumidas de direita e um outro, no caso, um monarca, um rapaz de centro. Né, ele não flerta, ele não tem nenhuma extremismo com nenhuma ideologia, eles se identificam com pautas progressistas, se identificam com outras pautas de direita. É uma pessoa independente, liberal, né? Mas mesmo assim ele assumiu que na última eleição votou no Bolsonaro, sem contar o grande sucesso que ele conseguiu atingir graças a seu trabalho, né? E todos os 3 foram perseguidos, cancelados, inclusive o Gabriel Monteiro ainda está sendo cancelado, né? Coincidentemente são pessoas mais identificadas com a ala conservadora, a ala de direita, entendeu? Eu particularmente acho uma mediocridade a pessoa se dá o trabalho de perseguir a outra, de querer minar a outra, de tirar o seu sustento, né, perseguir no seu trabalho. Isso é uma coisa de gente medíocre. Ninguém que está pregando a perseguição de ninguém, a agressão de ninguém, a violência de ninguém, a extinção de ninguém, entendeu? Assim, o espectro conservador, eu acompanho, não prega isso, né? A gente, pelo contrário, a gente preserva a liberdade do ser humano, a liberdade de expressão, a liberdade do pensar, entendeu? E a gente se depara com essa fase difícil aí, onde a gente vive a cultura do cancelamento, onde uma pessoa quer praticamente extinguir a outra por questão de ideologia, de opinião. Isso é muito lamentável. Fica aqui meu primeiro vídeo, caso você tenha assistido de alguma forma, curta aí, para que a gente possa iniciar esse trabalho, ele possa ter outras edições. Uma satisfação enorme. Aqui é o canal Falo Mesmo, vou falar de tudo, gente, tudo. Me conta aí, deixa nos comentários quem assistiu, o que achou desse primeiro vídeo, e a gente vai abordar, vai aprimorar o nosso conteúdo aí,
para que a gente possa atingir mais pessoas e trazer mais qualidade, tá bom? Até o próximo vídeo, curta aí, se inscreva no canal para que eu possa vir fazer mais conteúdos e deixe sua crítica também para que eu possa melhorar junto com a sua análise, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo.